Boa noite para você, bem-vindos ao Band Cidade desta noite. São 6h49 pelo horário oficial de Brasília. Olá, muito boa noite para você. Agora imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Na tela, trecho de Taubaté. Para muitos motoristas, hoje ainda foi dia de pegar estrada na volta do feriadão da Independência. Confira agora os destaques do Band Cidade desta terça-feira, 8 de setembro. Impasse. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Embraer não entram em acordo sobre demissão em massa realizada pela empresa. Após audiência no Tribunal Regional do Trabalho, a entidade que representa os funcionários diz que vai levar a situação para a Justiça. Cautela nas estradas. Rodovias paulistas registram queda no número de mortes e acidentes durante o feriado da Independência. No litoral, voluntários de uma ONG fazem ação na Praia Grande, Ubatuba, e recolhem mais de 300 quilos de lixo. Sujeira deixada pelos turistas durante a folga prolongada. Centenas de pessoas são notificadas pela falta do uso de máscaras em Caraguatatuba durante fiscalização no feriado. O retorno dos alunos para as escolas na região, unidades de ensino, abrem as portas para atividades extracurriculares, um mês antes da retomada oficial das aulas. Zona Azul volta a operar em São José dos Campos. No esporte, Taubaté e São Bento ficam no 0-0 na primeira partida das quartas de final da Série A2 do Paulistão. E ainda solidariedade servida à mesa. Com isso, o trabalho social desenvolvido pelo programa Masterchef, exibido pela Band, que vai ajudar a instituição de Jacareí. Os principais fatos da nossa região você confere a partir de agora no Band Cidade. Estamos ao vivo na TV e na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Terminou sem acordo a audiência entre a Embraer e o Sindicato dos Metalúrgicos no Tribunal Regional do Trabalho. Com o resultado, o sindicato informou que agora vai tentar reverter na Justiça as 2.500 demissões anunciadas pela empresa na semana passada. A audiência virtual de mediação do Tribunal Regional do Trabalho, a pedido da Embraer, durou mais de 2 horas. Do lado da empresa, advogados e um analista contábil apresentaram os números do fluxo de caixa e endividamento da companhia para tentar justificar as 2.500 demissões de funcionários da semana passada. A Embraer disse que fechou o semestre com um caixa negativo de 5,4 bilhões de reais, 2,9 bilhões só durante o período de pandemia, resultado do aumento da inadimplência com as companhias aéreas, que chegou a 47% dos clientes, e o fim da parceria com a Boeing, que resultou em 4,8% dos investimentos para a separação da área comercial. A queda nas entregas de aeronaves foi de 75%. A Embraer faz um discurso aqui na mediação de crise em relação à pandemia, mas se você for ler o demonstrativo financeiro da empresa, for ler o que está escrito, é visível que a própria empresa reconhece que o problema é Boeing e não pandemia. E para o sindicato, que foi votado nas assembleias que nós realizamos, o desejo dos trabalhadores é o cancelamento das demissões. Sem acordo, o sindicato reforçou o anúncio de greve por tempo indeterminado. Enquanto a audiência do Tribunal Regional do Trabalho era realizada na parte de fora do sindicato, os ex-funcionários da Embraer aguardavam por informações. Foram pelo menos 470 funcionários demitidos da unidade de São José dos Campos e alguns estavam em licença remunerada. O Geraldo é um deles, tinha 16 anos de Embraer, trabalhava na área de logística. Nos últimos 6 meses recebeu licença remunerada, férias coletivas e também participou do layoff, que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Eu oficialmente não fui comunicado, né? E aí agora eu vim aqui porque eu já sabia que a maioria do pessoal, a gente conversa, né? E aí o pessoal fulano foi assim, eu provavelmente fui realmente demitido. E aí eu fiquei sabendo agora porque eu olhei na minha conta e o dinheiro foi depositado da rescisão. A Embraer oferece auxílio alimentação para os demitidos até dezembro e pagamento do plano de saúde até março de 2021. Na audiência, manteve as demissões e discutiu a possibilidade de estender o pagamento dos benefícios por mais 3 meses. Já o Sindicato dos Metalúrgicos tenta reverter os cortes, sendo que 1.600 de funcionários que aderiram ao plano de demissão voluntária. Nós estamos entrando na justiça a partir de hoje, reclamando o que foi votado
votado na Assembleia, que é cancelamento das demissões, estabilidade por 24 meses para todos os trabalhadores da Embraer e que a empresa, que a proposta do sindicato, que para a empresa solucionar o tema da crise financeira do caixa da empresa, que ela diz que tem, ela resolva a partir do rebaixamento do salário dos executivos para um teto de R$50 mil, e ao fazer essa redução para R$50 mil, ela tem dinheiro para manter 2.553 empregos e a empresa, inclusive, economiza. Por nota, a Embraer informou que na audiência de mediação apresentou proposta de extensão dos benefícios de assistência médica e auxílio alimentação aos colaboradores desligados, o que foi recusado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, sem que a proposta fosse apreciada em assembleia e que a empresa continua aberta à negociação. Ainda de acordo com a Embraer, a fabricante de aeronaves continua operando normalmente, tanto nas fábricas quanto em home office. Mesmo com o fluxo intenso de veículos este ano, o feriado da Independência registrou menos mortes e acidentes nas rodovias paulistas. É uma notícia boa e pelo menos, né? Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Caroline Rossazzi. Olá, muito boa noite, Carol. Boa noite, Rose, Baldin, boa noite a todos. É isso mesmo, nesse feriadão viajaram pelas rodovias estaduais de São Paulo 6.800.000 veículos, mais que no mesmo feriado de 2019, que não foi prolongado porque 7 de setembro do ano passado acabou caindo num sábado, né? Mesmo com esse grande movimento, o governo do estado registrou uma queda de 15% no número de acidentes na comparação com o mesmo período de 2019. Nesse feriadão foram 757 acidentes e 895 no mesmo período do ano anterior. Mortes foram 25 contra 27 no mesmo período do ano passado. A gente está aqui no início da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, e ela foi a segunda rodovia estadual da região que mais teve aumento no fluxo de veículos, 31% a mais que no feriado em 2019. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, registrou um aumento de 19% no fluxo de veículos na comparação com o mesmo período de 2019. Rose, Baldin, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Carol, pelas informações. Mais movimento e menos acidentes, sinal de mais cautela do motorista, né? Esperamos, pois né? É. E ainda nesta edição, a gente atualiza as condições das estradas que cortam a nossa região. A partir de hoje, escolas da rede pública e privada puderam reabrir e retomar as atividades presenciais em todo o estado de São Paulo, mas de forma opcional. Na região, muitas cidades decidiram por adiar este retorno para 2021 na rede municipal de ensino, mas autorizaram o retorno da educação infantil nas escolas particulares. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o subsecretário de Educação, Henrique Pimentel Filho. Henrique, bem-vindo ao Band Cidade. Henrique, o pós-feriado, depois de praias lotadas, pode comprometer aí de fato o retorno das aulas presenciais previsto, né, inicialmente para o mês de outubro? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Olha, não tem uma relação exata sobre o movimento das pessoas no feriado ou em outras atividades com o retorno das atividades presenciais. Os nossos critérios, eles permanecem os mesmos. O Estado precisa, né, estar todo aí no amarelo para a gente retornar. A gente já cumpre hoje a primeira condicionalidade, que é 95% da população em regiões na fase amarela, e vamos aguardar chegar mais próximo dessa data para iniciarmos a contagem sobre o retorno lá em outubro. Mas o importante é que hoje a gente começou a retornar de forma lenta, gradual, em algumas regiões do estado de São Paulo, onde já essa estabilidade do quadro, e foi um ótimo dia para esse retorno, né? Foi um dia que a gente conseguiu monitorar bem o que estava acontecendo, os estudantes cumprindo os protocolos de higiene, distanciamento, de segurança. Então a gente vai acompanhar aí a evolução dos indicadores nos próximos dias para definir realmente se voltaremos para as atividades regulares em 8 de setembro ou se manteremos aí o reforço e a recuperação por mais um período.
Mas, Henrique, uma nova avaliação aí na quarentena vai ser feita dentro aí de 15 dias, 14, 15 dias, e o próprio secretário, Rocieli Soares, manifestou essa preocupação aí diante das praias lotadas. Ou seja, se a gente perceber aí um aumento no número de casos de coronavírus, algumas regiões podem regredir de fase, aí essa retomada em outubro presencial, ela pode ser adiada? Certamente, se houver uma regressão aí, a gente vai considerar o adiamento dessa data, né? As condições para o retorno, elas continuam pétreas, né? A gente não está mudando as condições para que esse retorno ocorra. Então, a gente vai precisar, sim, acompanhar o que acontece aí na próxima fase do Plano São Paulo, mas é importante avaliar também, né? O que aconteceu esse final de semana ainda tem um tempo aí para maturar esses resultados e realmente se manifestar dentro desses indicadores. Mas sem a segurança necessária para esse retorno das atividades regulares, a gente não vai voltar. Henrique, mas compensa esse retorno agora em 2021, né? A gente vê que as escolas vão ficar com menos alunos, né? Com uma ocupação menor, e os pais também estão mais resistentes, né, a esse retorno. Quer dizer, não ficaria melhor essa volta às aulas só para 2021, já que a gente está vendo tanta gente contra, né? E a evolução também dos casos de coronavírus? Olha, a gente vai sempre defender o retorno das atividades presenciais aqui na Secretaria, desde que, dadas as condições de segurança, né? 1, 2, 3 meses de reforço e recuperação de atividades presenciais na escola pode fazer a diferença na vida daquele estudante que não está conseguindo acompanhar. Né? A gente está falando aqui de 3,5 milhões de estudantes no estado de São Paulo, com realidades diferentes, e que as famílias estão se manifestando de forma opcional. Né, desde o nosso retorno gradual que está acontecendo essa semana e que vai acontecer aí em diversas regiões do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, são municípios que já autorizaram esse retorno, inclusive da rede estadual. A gente vai sim conseguir organizar para que os alunos que precisem e que as famílias desejarem possam ter esse atendimento ainda de forma gradual, reduzida e espaçada aí ao longo do mês de setembro. Ok, então gostaria muito de agradecer a sua participação. Nós conversamos com o subsecretário de Educação do Estado de São Paulo, Henrique Pimentel Filho. Boa noite, até uma próxima. Boa noite, obrigado. Ainda falando sobre o lixo nas praias do litoral norte, um dia depois do feriado prolongado que lotou as 4 cidades, voluntários de uma ONG recolheram na manhã de hoje cerca de 360 quilos de lixo só da Praia Grande, em Ubatuba, que foi uma das mais movimentadas no fim de semana. Ao todo, 7 voluntários da ONG Esmeralda participaram da ação. Só para se ter uma dimensão, um trabalho parecido que foi realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a participação de 120 voluntários dessa mesma ONG, recolheu cerca de 300 quilos. Realmente é muito lixo e falta de consciência ambiental, pois é bom a gente lembrar que todo esse material pode ir parar no mar e se transformar em uma grande ameaça para a vida marinha. Ainda no litoral norte, a Prefeitura de Caraguatatuba contabilizou R$ 11.500 em multas de pessoas que foram flagradas sem o uso da máscara no feriado prolongado, como mostramos nas imagens que chegaram na nossa redação. 239 pessoas também foram notificadas pela Vigilância Sanitária por estar sem a proteção facial nas feiras da cidade. A multa para quem circula sem máscara na rua é de pouco mais de R$ 524 e chega a R$ 5.000 para estabelecimentos comerciais que permitem o acesso de pessoas sem a proteção. 19 quiosques e 4 restaurantes também foram autuados por irregularidades, como a falta de distanciamento entre as mesas. E atualizando os números da Covid-19, Taubaté confirmou hoje mais 3 mortes pela doença, sendo 2 homens de 45 e 58 anos e um idoso de 74 anos, todos com histórico de doenças pré-existentes. São José dos Campos também notificou mais 6 óbitos nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas, todas homens, tinham idades entre 25 e 70 anos. Desde o início da pandemia, 1.066 pessoas perderam a vida para a doença na região, que contabiliza mais de 36 mil casos de coronavírus. Em instantes, no Band Cidade, São José dos Campos retoma a cobrança da Zona Azul. Inicialmente serão oferecidas pouco mais de 300 vagas na Avenida Andrômeda. Agora na tela a gente mostra imagens ao vivo de um trecho da Zona Norte da cidade, que neste momento registra 22 graus de temperatura. O Band Cidade volta em instantes, agora 7h04.